No or no. Fala pessoal, boa noite. Acendendo as luzes. E aí, como é que vocês estão? Já tá um pouco tarde, né, cara? Já tá um pouquinho tarde. Tava assistindo aí alguns vídeos. Daqui a pouco eu vou dar mais uma estudadinha também. Espero que o áudio esteja ok. Hoje eu fui dar uma corrida lá na Felipe Dal. Só que assim eu treinei mais mesmo uma de braço para ficar forte aí, para tentar subir a barra. Mas bem, o que acontece? Domingo tá chegando aí, eu espero que você vá lá ao meu convite no Capitão Carpê lá, pra gente dar uma corrida lá na Ponta Negra. Aí o Diego Silva, fala-me Cássia aí, se você quiser falar aí, dar uma pequena entrevista aí pra gente, peça pra entrar na live aí que eu aceito, a gente conversa um pouco aí, bater esse papo aí um pouquinho, beleza? Hoje eu fui lá na delegacia lá com o Fábio lá. Por sorte ele tava lá, ele tá trabalhando na homicídio. Abraço aí, professor Fábio aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem? O que acontece? Quem fez BO tem que colocar lá na FIC, cara. E eu tava preocupado porque meu colega, eu tava ajudando o meu colega a preencher a FIC e tem uma pergunta lá. Na 40, tá dizendo bem assim: você já foi autor de algum processo, ou como réu, ou como autor, ou como indiciado, ou como vítima. Aí só que quando ele vai dar a opção, ele não dá a opção de autor, ele só dá a opção de réu, vítima, indiciado e só dá essas opções, ele não dá a opção de autor. Então, se você, por exemplo, é um autor em um processo trabalhista, por exemplo, no meu caso, eu entrei com processo contra a empresa trabalhista, aí tem que colocar lá, eu sou autor, só que não tem essa opção. Essa é uma das dúvidas que eu vou tirar quando eu for pegar minha FIC lá no sábado. Então, a outra dúvida que a gente estava lá é sobre os BO, né? A pessoa que fez o BO, eu fiz 2 BO, um que me roubaram o meu celular. Aí eu fui lá registrar. Nesse dia eu tava nervosão, cara. Colocou a pistola no meu peito, mano. Cara, eu vi minha alma ali. Eu entreguei na hora o celular, claro, né? E o celular eu tinha acabado de ganhar da empresa, né? Tava com uns 2 meses só. Eu ganhei em dezembro na festa da empresa. Passei 2 meses, o cara me assaltou. Aí só que isso já faz um tempo, acho que uns 2 anos, mas mesmo assim você tem que ir lá pegar na polícia civil, qualquer polícia civil, e fazer isso, beleza? E também outra situação foi uma vez o cara me bateu de moto e não queria pagar meu prejuízo. Eu fui lá fazer um BO, fiz corpo de delito, que fiquei com meu pé ainda um pouco inchado da batida, né? E eu tenho que ir atrás desse outro BO também para levar lá. Outra situação que a gente conversou lá foi sobre a habilitação. Quem multa, eu acho ideal colocar todas as multas, né? Ele falou que é melhor colocar só as multas nos últimos 12 meses. Por exemplo, eu não tenho multa nos últimos 12 meses, mas se pegar de 2015 eu tenho multa. Então, eu acredito que se lá na FIC tiver muito ampla, eu prefiro colocar todas, cara. Eu tenho multa desde 2015. Na verdade, quando eu peguei minha PPD, eu comprei um carro, né? O cara da concessionária tinha pegado uma multa e a multa veio comigo. Então, se for pegar, mano, desde quando eu tirei minha habilitação, lá por 2011. Então, tem que registrar essa situação aí também, beleza? Então, se você quiser aí, Cássio, quero dar uma entrevista aí, falar contigo aí, falar um pouco aí do concurso, como é que foi minha vida, que nem a moça de ontem, a Mirella, corre lá conosco lá na Vila Olímpica, aí entra ao vivo, aí a gente bate um papo aí bacana. Tava nesses grupos aí, tava perguntando direto: você tem coragem de matar alguém? Na pergunta, é uma possível pergunta lá do é uma possível pergunta lá do teste psicológico, né? E é engraçado que a gente você que gosta na parte de sociologia, no caso eu, né? Eu já estudei alguns autores que falam, assim, por exemplo, o Balmer, que fala modernidade líquida, né? Fala do medo da pessoa, tudo acontece tão rápido, tudo é tão líquido, tudo é tão rápido, né? Tem um autor que diz que tudo que é sólido se dissolve no ar, então tudo acontece tão rápido. Então
essas perguntas eu acho que são muito relacionadas a isso. Por exemplo, você, se o psicólogo perguntar para você, e se você for reprovado no teste psicológico? Aí você vai, tipo, você vai dizer, pô, eu não vou ter mais sentido na minha vida, tua vida não vai ter mais sentido porque o teu sentido era farda. Então, são esse tipo de pergunta que faz a gente ficar refletindo, né? Refletindo sobre a vida. Tem a situação se você mataria alguém. Logicamente, eu não vou chegar lá com a cabeça no direito penal, dizendo em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito, em estado de necessidade. Porque aí o psicólogo ele vai ver a pessoa como um robô. E na maioria das vezes, né, pelo que eu tô dando uma lida aí, são respostas que são repetitivas. Todo mundo vai falar isso, entendeu? Todo mundo vai falar isso. Então o cara vai ver que você treinou, não é você. Então assim, eu acredito que o sucesso para passar no teste psicológico é ser o mais natural possível, ser você mesmo, né? Ser você mesmo, porque com certeza o psicólogo ele vai conseguir identificar isso aí. Então assim, a pessoa tem que ser assim no máximo possível natural, né? Eu estava assistindo, acho que é Caio lá do YouTube, que ele fala muito sobre o teste psicológico de São Paulo. E em São Paulo existe muito suicídio dos policiais. Pode vir uma pergunta assim também: o que você acha do suicídio? O que você pensa sobre o suicídio, o cara que se suicida? Então você vai ter que ter uma resposta aí, bem coerente, bem adequada, né? Porque eu tenho um caso aqui perto de casa, né, numa rua, de uma moça que ela se suicidou já faz acho que uns 4 anos, né? E ela era evangélica, criada ali no seio evangélico durante muito tempo, mas e ela já tinha filho e marido, e a pessoa não sabe o que acontece, né, na cabeça da pessoa, e ela veio a se suicidar, cara. E assim, eu nunca entrei em detalhes assim com o irmão dela para conversar sobre isso. E também tem um outro caso que é o irmão do meu cunhado, né, há muito tempo atrás, que ele se suicidou. Ele se suicidou e escreveu uma carta lá e tal, relacionado à separação de casamento entre ele e a esposa, né? Era uma situação assim, eu era bem pequeno, faz muito tempo isso. Mas assim, depois, né, quando você vai assim estudando, e também os filmes traz isso para você, né? Quando você vai estudando, por exemplo, tem aquela parte da história da crise mundial de 1929, que é chamado a Quinta-feira Negra, né? Wall Street, o chamado o crack, né, que é a quebra da bolsa de valores em Nova York. Muitas pessoas ricas, elas se suicidavam no mesmo dia. E por que elas se suicidavam? Por causa que toda a vida dela estava relacionada ao dinheiro, né, à grana. Então você vê também na parte da Segunda Guerra Mundial, por que as pessoas ali, quando estavam perdendo a guerra, os alemães, muitos se suicidavam, porque todo o sentido da vida ali estava no partido nacional socialista, no partido nazista. Então todas aquelas pessoas, elas foram moldadas, elas foram criadas, elas tiveram ali, por exemplo, os jovens viveu toda uma juventude hitlerista, e quando eles estavam perdendo a guerra, eles estavam inseridos naquele movimento ali, eles não aceitavam perder a guerra. Então as pessoas se suicidavam antes mesmo de a guerra acabar. Tem uma parte, né, do que Freud fala sobre o suicídio em Viena, né, das grandes elites. Por que as elites, as pessoas se suicidavam na elite? Ele tem um trabalho muito legal sobre isso também. Então o suicídio naquela época estava muito relacionado ao fracasso, seja o fracasso amoroso, seja o fracasso sexual, seja o fracasso econômico, profissional na vida. E hoje o suicídio está relacionado, por exemplo, ao estresse, à depressão. Então hoje, particularmente, o suicídio está relacionado à depressão. É que nem o Balmer fala, hoje é tudo tão rápido, acontece as coisas tão rápido que as coisas são líquidas. Falava assim,
um outro autor, né? Tudo que é sólido se dissolve no ar, as coisas acontecem muito rápido, as informações são muito rápidas, tudo acontece tão rápido. Então você, se você for dizer bem assim, toda a minha vida é relacionado, por exemplo, a uma pessoa. Você viu aquele caso lá do Paraná? O policial matou, acho que foi 12 pessoas, cara, e depois se matou, cara, porque toda a vida dele estava relacionado à mulher, à esposa dele. Aí ele ainda fala, né, desculpa família, desculpa e tal. Saiu matando todo mundo, matou o irmão dele que era deficiente, né, matou a mãe dele, matou as duas filhas dele, matou um pessoal na rua que não tinha nada a ver, e depois já tinha matado a mulher dele e se suicidou, cara. É esse tipo de coisa que você tem que ficar refletindo, né? Porque, eu quero muito, muito, muito usar a farda. Então quer dizer que se você não usar a farda, vai acabar a tua vida, vai destruir a tua vida, não vai ter mais sentido a tua vida. Tô não é bem assim. Então essas reflexões que você tem que ter sobre isso. Beleza? E me caso tem algum especialista? Não sou especialista em nada, cara. Eu só tô falando. É uma coisa que eu já estudava há muito tempo, em sociologia, né? Eu sempre gostei da parte de história, sociologia, negócio de filosofia, ciências políticas. Eu sempre gostei, cara, de estudar. Então isso é um compartilhamento de experiência, né? E claro que você vai estudando outras matérias, depois vai assistindo outros autores e vendo outras pessoas que falam desse conteúdo, você vai dizendo, isso aí está relacionado àquilo que já tinha estudado lá atrás, né? Então, realmente, cara, você tem que ter um certo acervo de conhecimento para ir bem pro psicológico, para não ficar com resposta lesa lá. Vamos falar português claro agora, né? Para não ficar com resposta lesa. Tem um colega meu que reprovou 3 vezes no psicológico, mano. 3 vezes. Ele gastou com advogado. Ele tá lá agora. Mas gastou porque já pensou você reprovar 3 vezes no psicológico. Cara, é muita saca. Cara, tem que ter cara de. Não vou nem falar isso. Vai que ele esteja assistindo na live. Então assim, pessoal. Dê aí uma olhada aí. Um livro que eu indico para vocês. Um livro que eu indico para vocês é do autor chamado, eu pesquiso um autor chamado Émile Durkheim, é um francês. Émile Durkheim, ele fala sobre a família, ele faz uma comparação assim entre a sociedade e o organismo, na verdade, né? O organismo de um corpo, por exemplo, ele diz que primeiro o ser humano, quando ele nasce, o primeiro contato é a família, né? O segundo vai ser as escolas, o clube, aí a pessoa vai se inserindo e depois se insere no bairro, na cidade, no país. Então a pessoa vai tendo ali noção do que é, mas o primeiro contato é a família. E muito provavelmente vai vir uma pergunta dessa aí sobre a família, cara, sobre a família, entendeu? Como é que você é com a família, etc. Então, assim, o Émile Durkheim, que é um francês, ele vai falar assim comparativamente, por exemplo, como se fosse um átomo. O átomo, um conjunto de um átomo, ele forma uma célula, né? O conjunto de uma célula, ele forma um tecido, e um conjunto de um tecido, ele forma um órgão, e o órgão forma todo o organismo. Então, para o Émile Durkheim, a família é como se fosse ali a célula, o átomo, os primeiros elementos que constituem um corpo, neste caso numa sociedade. E depois, com o decorrer do tempo, a igreja, a escola, o exército que a pessoa vai sendo os outros mecanismos, outro tipo de instituição que o ser humano vai se inserindo dentro daquele contexto, até ter uma percepção do que ele é dentro daquele contexto. Não sei se você já assistiu, eu gosto muito daquele filme também, cara. E é bom você assistir, se você tiver um tempo, assiste um filme chamado A Onda. Cara, aquele filme ele é extraordinário, porque assim ele conta assim como é que é você ter o desejo de pertencer, o sentimento de pertencimento. Ele começa numa escola lá, eu acredito que seja na Alemanha, né? Que o professor fala que não é possível voltar o nazismo para a Alemanha. E ele prova que é possível voltar sim. Eles fazem lá vários movimentos, eles criam uma coisa chamada A Onda.
E a onda, eles começam a fazer símbolos lá, o cara faz o símbolo assim, né, que só pode falar com a pessoa se fizer o símbolo assim, que é um comprimento. Aí eles falam sobre como a Alemanha deveria ser mais forte, voltar a ser forte e tal. Então tem um rapaz, né, que na família dele ele é muito desprezado, cara. Ele é muito desprezado e a família dele tem grana, ele só usa sapato da Nike, roupa de estilo e tal. Só para tentar se inserir com os amigos dele antes da onda, né, antes do movimento chamado A Onda. Quando ele vai tentar, todo mundo fica ridicularizando ele, né. Tem um momento que ele leva até cannabis, né, droga, maconha lá pros colegas dele, para tentar fazer uma amizade. Aí os caras pegam a droga, né, aí ele fala bem, eu sou seu amigo, foi ele. Aí depois que ele sai fora, os caras ficam rindo dele. Aqui acontece, esse cara, ele se insere na onda, como ele é tipo rejeitado na família dele, no contexto escolar, os amigos dele também ele é rejeitado. Então quando ele começa a se inserir na onda, e todo mundo usa camisa branca e calça jeans, quando ele começa a se inserir na onda, ele se sente como se pertencesse a uma família, entendeu? Pô, agora eu tenho uma família, eu tenho um ideal de vida. E ele queima lá a roupa da Nike dele, né, no contexto, e ele começa a falar ali da onda, proteger o senhor, acho que é Vanter, o nome do cara lá. E ele começa a proteger aquele cara, fica tipo protegendo como se fosse um segurança. Era aquele cara lá que faz os grandes discursos da onda, que faz os grandes discursos lá, que movimenta a onda, que fala sobre as teorias de como a Alemanha pode voltar a ser forte. Então o que acontece? Chega no final do filme, aquele cara tá tão inserido ali na onda, aí o professor fala que aquilo ali foi tudo um teatro, era para eles entenderem que o nazismo poderia voltar na Alemanha nesse século, entendeu? Aí ele não aceita que aquilo ali era só um teatro, ele estava inserido na onda, ele queria que aquilo continuasse. Aí o professor diz, não, isso não vai continuar, cara, isso não vai, porque isso é muito mal, isso é muito ruim. E ele não aceita, aí ele puxa uma pistola. Né, lá dentro do auditório. Aí o professor, né, já tentando, vendo que ele fez ali já uma merda, né, ele deu um tiro lá no colega dele, todo mundo fica assustado, né. Aí o professor já tenta falar bem assim, não, como é que você vai me matar? Você vai matar o líder desse movimento, você vai matar a onda. Se você matar aqui, você vai matar a onda, você vai matar todo esse movimento. Aí ele fica olhando para todo lado, né? Ele vê que ele nunca teve família que o amasse, ele nunca teve uma amizade verdadeira, e ele olha assim que ele vai matar a única pessoa que é o líder da onda, e ele vai matar todo o movimento. Aí o que ele faz? Ele pega a pistola que ele está apontando para todo mundo, ele aponta para ele e se mata, entendeu? Por quê? Por que ele se suicida? Porque o sentido da vida dele, ele nunca teve. Ele foi ter naquele momento que ele se inseriu ali naquele filme, naquele movimento que estava fazendo a onda. Então você fica pensando, pô, mas o que tem a ver isso, cara? O que tem a ver que o psicólogo vai te perguntar assim? E se eu te reprovar aqui no psicológico? Quer dizer que a farda faz todo o sentido para ti, que tu não vai ter mais nenhum sentido de vida? Então você tem que estar preparado para isso, entendeu? Você tem que estar preparado para dar respostas concisas, consistentes, reflexivas. Não... Ai, que nem meu colega. Eu lembro desde uma vez falando pra mim, o psicólogo perguntou porque eu queria ser polícia. Ele, você me proteger, pai, você me proteger. Então você tem que refletir, cara. A gente, mas é só ensino médio, não envolve todos esses autores aí que tu tá falando, toda essa reflexão freudiana, toda essa parte aí do filme. Mas é bom, cara, você pensar, é bom você pensar sobre isso, entendeu? Fazer um acervo aí, ler pelo menos as principais ideias. Leia um livro chamado Modernidade Líquida, de Balmer, que é um polonês, tá ok? Então, assim, cara, esse conselho aí que eu deixo pra vocês aí, eu espero que eu não esteja sendo chato, e eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando, entendeu? O que eu estou falando é pra vocês.
beleza? Vamos ver aí quem tá aí, vamos ver aí algum comentário, já falei demais. Qual o tema de hoje? Boa noite, mano. Mano, eu tô falando sobre, assim, a parte... O que provavelmente, eu não sou especialista, eu não sou PN, eu tô apenas dizendo que provavelmente pode pergunta no teste psicológico do ponto de vista subjetivo. Lembrando que as perguntas serão subjetiva, não significa que não tem uma simetria, uma matemática ali, uma percentagem do que o psicólogo espera da tua resposta, entendeu? Espera da tua resposta. Eu tava vendo, né, no vídeo lá que eu tô acompanhando para melhorar mais, né? Quando eu chegar lá no dia do psicotécnico, eu ter pelo menos mais técnicas, se houver entrevista coletiva ou não, sei lá como que vai ser, né? Mas em São Paulo, né, eu tava vendo lá em alguns vídeos, né, em São Paulo tinha uma pergunta sobre o que você acha do homossexualismo, né? E a maioria das respostas foi relacionada, a maioria das respostas que reprovaram foi relacionada assim: essas pessoas têm todo o direito, não sei o que lá, e realmente tem todo o direito. Eu não sou, como é que dá o nome? Eu não sou homofóbico, eu não sou não sei o que lá. E o psicólogo vai pegar, porque muitas vezes o cara lá nas questões, ele fala: não, eu sou católico devoto, eu sou evangélico devoto. E isso não, já está uma contradição, porque se você for pegar de fato um evangélico e perguntar o que você acha do homossexualismo, ele vai dizer: não, isso é pecado perante a Deus. Então ele queria essa resposta realmente natural, porque se tu falou lá atrás que tu é evangélico, tá... Há quanto tempo frequenta a igreja? Frequenta 20 anos, aí chega lá na frente e você diz que não, você é a favor do homossexualismo e tal. Eu não estou dizendo assim que para você ser contra, estou dizendo que você não deu a sua resposta natural, e isso o psicólogo vai pegar, pô. Não tem para onde correr. Então, assim, se você é contra, você diz que é contra e diz as suas razões pelo qual você é contra. O que você não pode é esconder a tua opinião, que o psicólogo vai pegar, não tem pra onde correr, pode ter certeza. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Alderlan tá entrando. Se quiser dar uma entrevista aí pra gente, entre aí ao vivo, ou se alguém quiser dar uma entrevista aí, entre aí ao vivo pra gente conversar um pouco. Bem, na Ponta Negra, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Eduardo Sages. No caso de irmão por parte de pai sem qualquer contato, é obrigatório colocar na FIS? Cara, sem qualquer contato, tu fala assim que tu não sabe o nome completo dele, não sabe a rua, o endereço e tal. Cara, eu acharia melhor, se tu já pegou a FIC, eu não sei como resolver isso, eu vou pegar a minha só sábado. Mas se tu ainda vai pegar, tu pergunta lá, fala: cara, eu tenho uma situação aqui do meu colega, o irmão dele mora lá não sei pra onde, interior, e o irmão dele é policial. Aí tem uma pergunta lá, né, se você tem algum familiar dentro da polícia. Eu vou ter que escrever lá. Eu tenho 2 primos, por exemplo, vou ter que escrever lá o nome dos caras. Eu tinha um tio também, só que ele já tá na reserva remunerada, já tá aposentado. Então, agora se você não tem nenhum contato mesmo, cara, é complicado, cara. Eu sei te responder isso, só perguntando lá no dia mesmo lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Façam pergunta aí, pessoal. Façam pergunta. No caso de irmão por parte de pai sem qualquer contato. Tá, já fez, né? Bem, então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Se vocês quiserem sugerir tema aí também pra gente conversar aqui, fique à vontade, mande um tema aí pra gente legal. Micácio, eu quero dar uma entrevista aí contigo, quero falar contigo e tal. Amanhã você entra ao vivo, fazer mais cedo um pouco a live. E amanhã eu vou estar lá na Vila Olímpica, tá ok? A partir das 17 horas, apareça lá pra gente dar uma conversada lá, alinhar melhor aí o corridão lá
No domingo, 7h30 da manhã, Ponta Negra, ponto de encontro, anfiteatro. Beleza? Chegue lá, diz, eu venho a convite do Mike lá do Instagram, eu venho a convite dele, beleza? E é isso aí, convidar o Diego aí de Brasília. Diego, se estiver assistindo aí, vá lá, 7h30 na Ponta Negra. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse bate-papo aí tenha sido enriquecedor pra gente. E a gente continua aí forte, beleza? Força e honra. Boa noite pra vocês.